Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vozes da Missão. E hoje o nosso convidado é o nosso líder espiritual aqui do campus Engenheiro Coelho, do NASP Campus Engenheiro Coelho. Aqui temos o pastor João Brito. Muito obrigado por atender o nosso convite, pastor. É um prazer ter você com a gente. Eu que estou muito feliz em participar aqui desse podcast, estar com vocês aqui nesse dia. Pastor, muito obrigada. Você está aqui não só porque você é nosso líder espiritual, mas porque você é um missionário, pastor. Por isso que a gente te chamou. E a gente quer ouvir um pouco sobre a tua experiência em missão. Para onde você foi, pastor? Olha, eu já fui para alguns lugares. Aqui no Brasil, eu fui para o Tocantins com os Apinagés. Inclusive aqui no NASP, foi um projeto pioneiro na época com os indígenas no ano de 2010. Eu fui também para Maués, no Amazonas, com uma equipe da minha igreja, do meu distrito, e nós já fomos ali para o Uruguai, para o Japão e para a África. Nossa, muita experiência missionária, né? Eu Muitos gosto. lugares. Qual lugar te chamou mais atenção e você acha que causou um impacto maior na tua vida? Eu acho que todo lugar que você vai para fazer missão, fora ou perto, longe ou perto, vai trazer algum impacto para a sua vida. Então, eu aprendi em todas as missões, eu trouxe algum aprendizado relevante para a minha vida. Sim. Eu não conseguiria destacar, assim, o mais importante ou mais relevante, mas em todas eu fui transformado de alguma maneira. Ai, que lindo. No nosso primeiro episódio, a gente conversou com um teologando e a gente falou um pouco sobre chamado. E eu acho que o chamado transfere não só para o chamado pastoral, mas também o chamado para a missão. E eu queria que você dividisse com a gente um pouquinho sobre como foi esse chamado. De primeiro momento, o chamado para servir de uma forma pastoral, mas se esse chamado veio junto, o chamado da missão, se foi separado, como foi para você? Olha, eu contei para minha filha esses dias como que aconteceu esse meu desejo de ajudar os outros. Foi quando a minha mãe ali no almoço, repetindo quase que sempre a mesma comida pela falta ali de dinheiro, e eu reclamei um dia da comida que a gente tinha, e meu pai não gostou da minha fala e me fez pedir alimento para os vizinhos. E eu saí ali pedindo alimento, eu com muita vergonha, pensando que ele estava pedindo para a gente. E eu estava lá, de vizinho em vizinho, pedindo. Quando levantamos ali alguma coisa substancial, ele me levou na casa de uma pessoa, de uma família muito carente, e nós apresentamos aqueles alimentos ali para eles. E a felicidade daquela família, quando recebeu, me fez pensar em quão ingrato eu era na minha adolescência ali, na minha juventude. E desde aquele dia eu comecei a querer ajudar as pessoas e ter prazer nisso. No ano seguinte teve uma recolta da nossa escola, o Colégio Adventista lá de Rio Preto, e eu lembro que eu recoltei mais do que todos os alunos, eu ganhei até um presente da escola naquele dia, porque eu senti que a minha vida era ajudar as pessoas. Isso foi um despertar para as missões. Eu entendo que foi na minha infância. Adorei essa ideia, viu? Usar com os meus filhos. É uma boa ideia. E esse foi o primeiro contato. Depois, o que aconteceu na tua vida? Depois, assim, eu não sabia exatamente o que fazer da vida como profissão. Eu tinha a ideia de fazer arquitetura, pensei em fazer publicidade, e numa semana de oração, eu pedi para Deus, Senhor Deus, nessa semana me mostra o que o Senhor quer de mim. Ou publicidade, ou arquitetura, e eu tinha umas outras duas opções. Nenhuma era teologia. E numa semana de oração eu fiquei todos os dias orando e pedindo a Deus, Senhor Deus, me mostra o que o Senhor quer de mim, o que eu vou fazer, isso ou aquilo. Quando acabou a semana, na última oração, eu me senti frustrado, porque eu não ouvia a voz de Deus, e eu senti que Ele não tinha me ouvido ou não queria me responder. Mas naquele mesmo instante, uma mulher, a esposa do ancião, chegou e, João, preciso falar com você. Me chama de Joãozinho, né? Preciso falar com você. Estou a semana toda querendo falar com você e não pode passar de hoje. E eu falei, pode falar. Pensei, eu vou levar bronca ainda aqui, né? Imagina. E no fim, a irmã Neirimar estava dizendo o seguinte, olha, eu senti o Espírito Santo falando comigo que você vai ser nosso futuro pastor. Eu não queria, não sabia como seria, mas foi daí que eu senti que se esse fosse o desejo de Deus, eu ia arriscar e faria. Foi aí que eu vim para o NASP em 2006, fazer o terceiro colegial, ficar mais perto da teologia, e combinei com Deus. Se Ele me confirmasse todos os dias, eu seguiria. Qualquer coisa que desse errado, eu ia pular fora. E estou até hoje. Olha só. Sabe, esse tema é recorrente aqui nas nossas conversas, de como Deus usa pessoas para comunicar a sua mensagem para nós. Sim. Né? E é recorrente porque você já é o nosso terceiro convidado, e os 3 convidados, Deus usou pessoas para fazer o chamado, para
ou plantar a semente, ou confirmar algo que eles já sentiam. E é Deus usando pessoas, né? E a nossa esperança é que a gente se entrega para que Deus possa nos usar também, né? Para falar para outros. E é exatamente o que a gente está falando aqui. Deus usa pessoas. E quando a gente fala em missões, esse é o chamado. Deus, ele chama pessoas para falar dele, para comunicar a mensagem dele. Deus, ele quer usar pessoas, ele comunica com a gente de várias formas, é claro, mas usar pessoas é a especialidade de Deus, é a forma com que ele quer que a gente faça parte do plano dele. Então, por isso que quando a gente fala em chamado, não tem como não falar em missões. E é por isso que toda pessoa, todo cristão, quando ele se envolve com Deus, ele é usado por Deus para falar para pessoas, para falar do amor, para ser um testemunho e tantas outras coisas. É isso que me impressiona e que me motiva a servir. O serviço, missão andam juntos, né? Você se colocar à disposição de Deus e missão, não tem como separar. Como que veio, então, esse primeiro momento, você decide fazer teologia e aí a progressão até você virar um missionário de fato, saindo um pouco das suas fronteiras? Olha, quando eu estava já no teológico, sentia que tinha um chamado de Deus, eu estava crendo em Deus, acreditei, Senhor Deus, é a tua vontade. Mas no meio do curso surgiu uma oportunidade para ir para uma tribo indígena, dos Apinagés, lá em Tocantins, como eu mencionei no início. Através do núcleo de missões mesmo? Isso, através do núcleo de missões. Nossa, que legal, olha só. Foi a primeira missão para a tribo Apinagés ali com o pastor Sérgio Festa. E aquela missão foi uma missão muito especial, porque eu senti que agora eu já... um aluno de teologia, eu tinha algo a oferecer. Eu não era mais alguém que não tinha estudado, que não sabia o que oferecer. E naquela missão eu pensei, não, agora eu tenho algo, eu tenho coisas boas para oferecer. Só que a orientação dada a nós foi a seguinte, olha só que interessante, vocês vão para lá, mas não podem falar de Jesus. Esse é um desafio, né? Que muitos missionários enfrentam. E foi um choque, porque o plano era 3 ou 4, 5 anos, a gente voltar lá todos os anos com outras equipes, com outros grupos, e aos poucos conquistar a confiança e no fim falar de Jesus. Então eu fiquei decepcionado, porque dentre os outros alunos ali de psicologia, de educação física, todos tinham alguma coisa a oferecer. E aquilo que eu achei que eu tinha, eu já não podia usar mais. Eu fui frustrado para essa viagem. E para resumir a história... tivemos muitos desafios ali, um dia a gente pode conversar mais de forma específica sobre alguma missão, mas aconteceu que o líder espiritual daquela aldeia, ele veio falar com a gente no terceiro dia que ele chegou. E a gente não tinha falado de Jesus. E quando ele chegou ali, ele disse que havia tido uma visão na floresta, e quando ele olhou para a gente, ele viu que eram as mesmas pessoas que ele tinha visto ali na sua visão. E que nós estávamos ajudando eles a entrar na cidade de Tintum, que para os Apinagés Tintum é referente a Deus. Então nós estaríamos ali para ajudá-los a entrar na casa de Deus. E um trabalho começou a ser feito através do NASP, uma igreja foi construída a pedido deles, porque eles pediram, nós queremos adorar Tintum igual vocês adoram, porque Deus falou com ele através dessa visão. Não falei de Jesus e eu entendi uma das lições mais bonitas sobre missão, que não tem a ver com aquilo que você tem a oferecer, mas com aquilo que Deus pode fazer através de você. E eu percebi naquele dia que eu não precisava ser nada para ser um missionário e para servir as pessoas, porque Deus, ele já está atuando, ele só quer que a gente tenha essa disposição. E eu acredito que missionários que enfrentam esse desafio, que são muitos, né? Imagina, missionários que vão para a Janela 1040, eles também não podem falar abertamente de Jesus, mas a gente esquece do trabalho do Espírito Santo, né? Que se nós não falarmos, as pedras vão falar, não é mesmo? E o Espírito Santo, ele fala corações. Essa história prova exatamente isso, que o Espírito Santo vai na nossa frente e ele vai movendo corações, ele vai impressionando corações e ele faz o trabalho. Nós estamos ali como meros instrumentos também, na grande obra divina, né? No trabalho divino. Pastor, eu quero falar um pouquinho sobre... Nós temos aqui um livro muito especial que também tem uma história sua de missão, que é o nosso livro da Guiné-Bissau. Você pode contar pra gente a história que está nesse livro? Olha, esse livro é um livro muito especial. Ele é um apanhado de histórias, né, com algumas pessoas que foram para Guiné-Bissau, algumas na capital, outras ali num arquipélago. Uma pausa aqui. Nós vamos liderar, o Núcleo de Missões irá liderar, sob a sua liderança, uma missão para Guiné-Bissau em janeiro desse ano, Exato, né? Essa é a novidade. Nós vamos voltar agora em janeiro, lá para a ilha de acontecer. Bubá, que é uma ilha que fica do lado da capital,
chama arquipélago Bijagós, 6 horas de barco ali, Sim. você consegue chegar nessa ilha de Bubaque. E foi lá que nós encontramos ali muitas pessoas, tivemos muitas histórias, e elas foram registradas aqui nesse livro, com testemunhos de fé, poder e esperança, que é o subtítulo Amém. desse livro. Esse livro, ele é uma iniciativa de falar de missões, fazer as pessoas conhecerem um pouquinho mais da cultura de Guiné-Bissau e também se animarem para participar de uma missão como essa que nós vamos ter em janeiro. Quem sabe ali é a sua chance ou a chance de vocês conhecerem a África, não só a passeio, mas fazer uma viagem para falar de Jesus para um grupo de pessoas que tanto têm necessidade. E quando esse livro ficou pronto, nós pensamos, e agora, esse livro vai ser utilizado de que forma? Então, nós pensamos em utilizá-lo para que, através dos recursos com a venda desse livro, as pessoas elas possam estar lá na África. Então, vai ajudar a missão, vai ajudar os nossos amigos de Guiné-Bissau. E lá que eu tive uma das experiências mais lindas da minha vida, que não tem a ver com aspectos tão sobrenaturais. E é isso que eu quero destacar. Eu tenho muitas histórias bonitas de coisas sobrenaturais que elas ocorreram, mas aqui eu coloquei nesse livro, que brevemente eu vou relatar, ela parece ser muito simples, mas ela mudou a minha vida também. Nós levamos chinelos, nós levamos balas, pirulito, remédios, e são coisas que eles precisam muito ali. E todos os dias nós distribuímos balas, chicletes, é muito grande, né? muita carência, não tem energia elétrica, não tem água potável. Então, pouco vale muito. Muito chinelo, porque não usam tênis ali. Então, o chinelo é um artigo de luxo. E nós fomos distribuindo ali com muita alegria, todo mundo ali querendo receber o seu presente. Só que 300 Bíblias apenas nós levamos, que rapidamente foram distribuídas. Perto do final da nossa missão, eu tinha 2 Bíblias na minha bolsa. E eu Pessoais? Ou era... Estavam dentro dessas 300. Entendi. Só que eu tinha guardado para alguma autoridade, Entendi. algum momento especial. Eu tinha deixado ela reservada para algo especial. Sim. E nesse dia eu havia acabado de pregar em uma arena de jogos ali que eles têm, e 2 crianças ficaram puxando ali a minha roupa, dizendo o seguinte: olha, eu quero uma Bíblia. Eu olhei assim assustado para eles e falei: olha, não, eu tenho a bala, tem pirulito aqui, eu consigo um chinelo para vocês, mas essa Bíblia é para um momento especial. É para alguém que sabe ler. Vocês sabem ler? Não, nós sabemos ler. Mas vocês sabem sobre o que esse livro fala? E aquelas 2 crianças, elas disseram: não, nós sabemos que fala sobre Jesus. Eu falei: mas quem que é Jesus? E eu tenho isso registrado em vídeo. Se você ler o livro, você vai ver que tem um QR Code que mostra o vídeo com essa cena que eu estou descrevendo. E as crianças, elas mencionam: olha, eu sei que é um livro que fala sobre Jesus, aquele que morreu para nos salvar. Amém. E eu falei: olha, vocês não podem ficar sem essa Bíblia. E eu tirei aquelas Bíblias, dei na mão deles e pedi para que eles se comprometessem a ler. E isso mexeu muito com o meu coração, porque eles tinham aquilo que as crianças queriam ali. E eu ofereci isso para eles, mas naquele momento eles estavam querendo o livro mais precioso do universo, que é a Palavra de Deus, e eu pude entregar esse livro a ele. Mas a minha tristeza é que não foram todas que receberam. E a nossa ida para lá em janeiro vai permitir levar mais Bíblias, mais material e continuar falando de Jesus para aquelas crianças, para os irmãos daquela igreja que foi fundada. Agora nós já temos ali um clube de desbravadores, de aventureiros, uma igreja, e Deus tem abençoado muito esse projeto. E quem for nessa missão vai ter a vida transformada, com certeza, pelo simples fato de ir. Amém. E sabe, muitos questionam, né? Por que fazer missão? Por que ir num lugar tão distante? Que valor tem isso? Gasta um dinheirão e pra quê? Né? Mas histórias como essa só comprovam que as pessoas são sedentas por Jesus. A necessidade do ser humano de Jesus todo mundo tem. Todo mundo tem. Pode ser que a pessoa não saiba descrever que esse vazio que eu sinto é a falta de Deus na minha vida. Pode ser que ela não saiba, mas ela tem essa necessidade. E nós
a nossa missão é levar Jesus, é levar o que a gente conhece para essas pessoas. E as pessoas vão pedir, né? E até em situações em que... E agora eu falo, assim, de uma situação de cidades grandes, que às vezes as pessoas não valorizam e nem querem saber de Jesus. Quando você fala que é cristão, eles não dão muita bola. Mas a pessoa tem a necessidade, sim. E Deus começa a trabalhar no corações. A palavra de Deus precisa, sim, ser pregada, né? E esse é o propósito da missão. Esse é o propósito de ir e levar. E estamos muito felizes de poder organizar essa missão. A gente quer pessoas envolvidas, né, os nossos alunos, mas também aceitamos pessoas de fora. E se você se interessou também por essas histórias, você pode, como o pastor mencionou, você pode entrar em contato com o Núcleo de Missões. Estamos vendendo esses livros. Eu amo histórias de missão. Eu tenho vários livros com essa temática. São histórias que me fortalecem, histórias que me trazem para mais perto de Jesus. E são muitas histórias legais. Eu estou em processo de ler, o meu livro está aqui, eu estou com marca-página, eu estou lendo, já estou na metade do livro. E são histórias realmente incríveis. Pastor, estamos chegando ao final da nossa conversa, mas eu gostaria que você desse uma mensagem para aquele jovem ou aquela pessoa que está sentindo aquela coceira. Eu preciso fazer algo diferente, né? Eu estou muito parado ou eu estou muito na mesmice da vida. Eu estou sentindo que Deus está me chamando para algo especial. Você tem uma mensagem para essa pessoa? Tenho, com certeza, sabe? Se você está sentindo esse desejo, saiba que é Deus falando contigo. E quando alguém te fizer uma pergunta, para que você quer ir, sendo que tem tanto a ser feito aqui? E você precisa ter uma resposta pronta a essa pergunta, porque ela fala muito sobre você e sobre as suas reais intenções. Se realmente você quiser ir para uma viagem dessa, para ter um Instagram com uma foto mais divertida, com uma foto mais bonita ou com uma foto mais impactante, talvez realmente você não tenha que ir. Agora, se o seu objetivo é falar do amor de Jesus para uma cultura ou para uma região, para uma geografia que tem mais necessidade do que o local onde você está, faz mais sentido, contanto que você continue sendo um missionário aonde você está, ajudando a alimentar os seus vizinhos, ajudando aquele que tem necessidade no seu país. E quando você oferece isso para quem está lá fora, é porque você percebe que lá fora tem uma necessidade, às vezes, muito maior. E Deus, ele convidou todas as pessoas que o amam a ir e pregar o evangelho a toda língua, tribo e nação. Então, a missão, ela não é só local, mas ela também não é só transcultural. Ela é aonde você está, para onde Deus impulsionar você para ir, contanto que o Espírito Santo esteja junto com você. Não são todos que têm a oportunidade e condições ou estão numa situação da vida que podem sair, né? Mas se Deus está te chamando e você se encontra nesse momento da tua vida que você pode ir além das fronteiras e você sente esse chamado, é ouvir a voz de Deus, né? Seguir em frente e atendê-lo. Queridos, muito obrigada, pastor, por estar com a gente, contar a sua experiência. Nós temos o livro disponível, pode entrar em contato com o Núcleo de Missões, pode nos mandar uma mensagem. Nós temos a nossa página no Instagram, que também respondemos suas perguntas. E é isso. Gostamos muito de ouvir sua experiência, pastor, e te agradecemos por estar aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite, obrigado vocês que estão aí assistindo esse programa. Assistam toda a série, porque eu estou percebendo aqui, eu já vi aqui um pouquinho do que foi feito, do que vai ser feito. Muito legal, acompanhem todos os episódios, que Deus abençoe vocês. Obrigado. Obrigada.